Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos analisar uma música que acabou tendo repercussões bastante polêmicas aqui no Brasil, que é a música Shallow da Lady Gaga e que ganhou versões, né, pelo mundo inteiro. E aqui no Brasil ela ganhou uma versão pela Paula Fernandes, também cantando com o Luan Santana. Então muita gente falou mal da música. Vamos entender então como é que vamos aprender, né, com a música original, vamos entender algumas diferenças. Mas sendo o advogado do diabo, a gente tem que lembrar, claro, que essas músicas, elas não são feitas, essas versões, né, são realmente versões, não são feitas para passar a mesma ideia ou, né, muitas vezes as pessoas querem de fato passar a mesma ideia, mas não é meio que não é uma obrigação. Tem uma, acho que o compromisso é mais artístico do que literal, né, no sentido de transpor a ideia da música, etc. Então vamos ver algumas diferenças e vamos estudar com calma o que a música, o que a letra original sugere. Vamos ver se a Paula Fernandes realmente estragou aí, vamos ver se depois você manda o seu comentário aí. Mas vamos lá, vamos aprender, né? Então primeiro a gente vai ler aqui, né, as duas versões. Eu vou ler aqui a versão em inglês e depois a versão em português e explicar alguns conceitos, né, das duas versões, tá? Então aqui é a original, vamos lá. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling in all the good times. I find myself longing for a change. Pardon. Uh, and in the bad times, I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times, I find myself longing for change. And in the bad times, I fear myself. I'm off the deep end. Watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash through the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow, shallow, shallow now. We're far from the shallow now. I'm off the deep end. Watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash through the surface where they can't hurt us. E aí bastante repetição aqui depois, né? Agora vamos analisar rapidamente a versão brasileira. Herbert Richards. Vamos lá. Diga, meu amor, se anda um pouco triste como eu, diga o que ficou da história que a gente viveu. Eu caí e tudo agora lembra você. Viver sem a gente não dá mais, porque sei que sou seu. Diga porque se foi. E quantas vezes se sentiu sozinho, longe. Diga o que pensou para vir buscar agora o que vivemos antes. Eu caí e vi nascer uma força que nem sei de onde, para seguir e suportar a falta desse amor. Diga o que te fez sentir saudade. Bote um ponto final. Colhe de uma vez nossas metades. Juntos e Shallow na os caras também, eu tento até proteger, mas, cara, realmente eu tenho que admitir que essa junção Juntos e Shallow Now pecou, porque não cabe assim, até você mudar toda a versão da música é natural, mas aqui não tem nada que realmente represente, né, a música original. Aqui está falando um pouco mais de uma separação, enquanto a música original fala um pouco mais ainda de união, ainda que seja um cenário bastante triste. Não lida muito com a separação entre os dois, fala mais dos dois de uma situação difícil. Essa daqui parece que fala um pouco mais tem um senso um pouco mais de separação, etc. Mas talvez, né, esse Juntos e Shallow Now tenha ficado um pouco infeliz, porque colocasse talvez a frase original, né, We're far from the shallow now, porque Juntos e Shallow Now ficou meio que, enfim, não faz muito sentido. Vamos entender o que é esse shallow now, né? Shallow significa algo raso, algo que não está, né? Então, the shallow é ao contrário do deep, né? Então, shallow é raso e deep é profundo. Então, a música original, principalmente, trabalha bastante com essa questão. Então, vamos dar uma olhada, vamos analisar, vamos entender o que a música realmente significa, o que ela realmente expressa.
tá certo? Então vamos ver aqui, fazer um estudo rápido e falar, né, de algumas expressões, de algumas construções aí em inglês, tá bom? Então a primeira frase é Tell me something, girl, ou seja, diga-me algo, né? A garota, né? Tô, assim, bem literal, né? Are you happy in this modern world? Então, você está feliz neste mundo moderno, né? Você está feliz? Você está satisfeito nesse mundo moderno? Or do you need more? Ou você precisa de mais, né? Então esse é o primeiro questionamento aqui da música. Is there something else you're searching for? Tem algo a mais que você está procurando, pelo qual você está procurando? Então tem duas coisas aqui. Duas coisas bem importantes quando a gente vai estudar inglês. Vamos lá. Primeira coisa é something. E a segunda é terminando com o for. Vou explicar essas duas ideias, tá? Então, primeiro, something, muita gente fala assim, olha, não podemos usar o something na afirmativa, ou não podemos usar o something desculpa, não podemos usar some, né, do something, na interrogativa ou na negativa. Isso é mentira, tá, gente? Eu posso sim utilizar o something, posso usar o some em todas as suas formas, tanto na interrogativa quanto na negativa. Então tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes fazem algumas explicações bastante superficiais e simplórias e não trazem toda a explicação. Então, claro, existe a possibilidade de ser muitas vezes algo informal, meio que errado, entre aspas, que não esteja seguindo a regra como deve ser, mas também existe o risco de ser uma coisa correta mesmo, tá? Então isso também é possível. Só que o que a gente tem que prestar atenção não é a questão de você poder ou não poder usar o something ou as outras palavras com some, mas é muito a ideia de ser algo diferente. Por exemplo, é muito comum a gente perguntar assim, colocar de maneira bem informal, muito comum falar assim, you know something? Né? Aqui está informal simplesmente porque não é interrogativa como deveria ser, né? Então é bem como vai, you know something? Né? You know that. Isso quer dizer o quê? Sabe de uma coisa? Você sabe de uma coisa? Né? Aqui não é que você não possa usar o something. Você pode e está correto o uso desse something. Só que o que muda é que na verdade ele tem um sentido diferente. Então é como se estivesse perguntando uma coisa um pouco mais específica. É como se estivesse perguntando uma coisa. Tipo assim, você sabe de uma coisa? Eu não estou perguntando se você sabe de alguma coisa. Tá? Nesse sentido, eu estou perguntando, você sabe de uma coisa? Vai ganhar esse sentido e está absolutamente correto. Não tem nada de errado com essa pergunta, tá? Aqui é claro que eu coloquei uma informal. O correto seria, claro, colocar o verbo auxiliar. A gente sabe, né? Então, do you know something? Do you know something? Também é possível. Aqui isso é muito usado de maneira retórica, né? O pessoal fala, you know something? Tipo, você sabe de uma coisa? Tá errado esse something aqui? Não, de maneira alguma. Só que o sentido na interrogativa passa a ser um pouquinho diferente, certo? Então não tem problema nenhum, na verdade, usar o some até em negativo em alguns casos, tá? Mas o cuidado que a gente tem que ter é que o sentido pode ser diferente daquele que a gente está esperando. Então é possível usar, mas tem que entender qual que é o sentido, tá bom? Em outros vídeos a gente explica isso com cuidado, tá? E outra coisa aqui interessante é is there something else you're searching for? Muitos brasileiros acham estranho essa terminação com a preposição. O que é a preposição? Preposição é for, to, with, without. Lembrando que na verdade a lista de preposições em inglês é muito maior. Por que é muito maior? Porque eles consideram várias coisas como preposições e tem algumas palavras que para nós em português são advérbios, mas para eles são
preposições, certo? Mas, enfim, acho que em português são só 17 e em inglês são para lá de 70, tá? Depois eu verifico direitinho a informação para vocês, coloco aqui no vídeo, tá bom? Então, uma coisa muito comum, inclusive é uma coisa que eu não gosto, que está afetando bastante o português da galera, é terminar frase com preposição. Ao pé da letra, gente, isso daqui tá errado até em inglês, tá? Isso não é uma coisa muito recomendada nem em inglês, apesar de ser absolutamente comum. Então, sempre nas minhas aulas eu gosto de falar. Existe aquilo que é a regra, existe aquilo que as pessoas fazem, né? Então, o caso de terminar com preposição não é bem visto pela norma culta do inglês, tá? Terminar uma frase com preposição, mesmo numa interrogativa, isso não é bem visto, tá? Em português, muito menos, só que as pessoas pegaram esse hábito do inglês, tá? Então, as pessoas cada vez mais estão mudando o seu próprio português por influência do inglês. Eu não acho que sofrer influência seja algo necessariamente ruim. Porém, às vezes acaba fazendo umas coisas bem feias, né? Então o pessoal fala assim, depois nós falamos sobre. Ou seja, terminam a frase com a preposição, né? Então você está falando de alguma coisa, a pessoa, não, depois nós falamos sobre. Cara, sobre o que? Você precisa de um objeto. Se você está usando preposição, você precisa de um objeto. Você precisa falar, depois nós falamos sobre isso. Depois nós falamos sobre aquilo. Mas você precisa de um objeto. Não pode deixar lá sozinho a preposição. E esse é um hábito que veio diretamente do inglês, porque é muito comum deixar a preposição em último lugar em inglês. Apesar de que no inglês isso também não é visto com bons olhos, só que na prática todo mundo faz o tempo inteiro, então é uma coisa aceitável. E pela própria estrutura do idioma é uma coisa que faz sentido. Para mim é uma coisa que não faz muito sentido em português e deixa um pouco feio, mas tudo bem, isso é para mim, né? Você pode ter uma opinião diferente. Agora eu vou explicar por que isso acontece. Em diferentes idiomas nós temos aqui a sequência. Eu não vou nem colocar o sujeito, não vou entrar, vou tentar simplificar ao máximo, tá? Verbo, preposição, objeto, tá? Que a gente chama de VPO. O que é o verbo? É aquela ação, né? Aquela palavra que expressa uma ação. Então eu falo assim, eu vejo. Então o vejo é um verbo. O que é a preposição? Já falamos. É o para, por, com, sem, assim por diante. Lembrando que a definição pode variar entre português e inglês. Pode não, varia de fato. Então, alguns verbos, como o verbo gostar, eles dependem do uso de preposição. Por isso que eu falo eu gosto. Então a gente tem o verbo gosto, a preposição de e o objeto que aí seria você. Então nós teríamos as três coisas: verbo gosto, preposição de e o objeto você. Vamos lá, vou escrever aqui direitinho para vocês. Ou vamos pegar o verbo, vamos pegar algum que tenha funcionamento parecido. Vou colocar assim, eu busco por você. Isso em português, né? Claro. Então busco, verbo por, preposição e você, objeto. Ficou claro? A questão é que se a gente faz disso uma pergunta, olha só que interessante, a gente tem aqui essa sequência VPO, ou seja, verbo, preposição, objeto. Se a gente faz uma pergunta, a gente muda toda a ordem, mesmo em português. Então veja só, eu falo, se eu estou perguntando por quem você busca, por quem você busca. Perceba que nós quebramos a relação do verbo com a preposição. Na afirmativa eu falo, eu busco por você. Na interrogativa eu pergunto, por quem você busca? Ou seja, olha, eu separei a preposição e o verbo. No primeiro exemplo, busco por. Aqui não, o por está lá no começo da frase e o busca está lá no final. Ou seja, eu quebrei essa relação de verbo, preposição e objeto.
A diferença é que em inglês eu geralmente quebro isso em um lugar diferente. Eu faço da seguinte maneira em inglês, né? Eu vou colocar assim, ó, quem você busca por. Ou seja, por que eu acho que é mais assim aceitável em inglês? Porque na verdade todos os elementos se mantêm na frase. Enquanto que quando a gente termina em português, né, como está sendo comum hoje em dia, o que acontece é que a gente elimina elementos da frase. Isso é ruim. A gente elimina significado, né? A gente elimina sentido, a gente elimina tudo, tá? Mas a forma que fazemos em inglês é essa aqui, essa de baixo aqui. Quem você busca por, tá? Ou seja, veja, eu estou mantendo as mesmas palavras, estou mantendo basicamente tudo, só que o que muda, a grande diferença em português, do português para o inglês, é que ao invés de eu quebrar a relação entre o verbo e a preposição, eu quebro a relação entre o verbo e o objeto. Então aqui, ó, por quem você busca? Veja, por quem. Então essa relação se mantém. Só o verbo fica isolado. Em inglês é o contrário. Eu deixo sempre a preposição junto ao verbo, né? Então, por exemplo, se eu pergunto de quem você gosta, em inglês a estrutura será, não é literalmente, tá, gente? Só para ilustrar como é que funciona isso. Em português em inglês eu deveria perguntar quem você gosta de, porque quando você gosta de, quando você busca por. Então, eles geralmente mantêm a preposição junto com o seu respectivo verbo, ok? Então, essa é a grande diferença, tá? Por isso que muitas vezes a gente vai encontrar frases em inglês terminadas com a preposição. Então essa é a explicação. É simplesmente, não acho que seja certo ou errado, no sentido de que muitas coisas, né, gente, em idioma, são simplesmente, tendências. Então um idioma pode apresentar uma tendência e outro idioma vai apresentar outra tendência, mas difícil dizer quem é que tem razão no que. Tá? Então, is there something else you're searching for? Então, esse is there também, né, gente, é o haver, a forma que eles escolhem para falar haver, de ter, né? Então, muita gente fala have, have something, não, né? There is. Como é interrogativa, a gente coloca is there. Então, is there something else you're searching for? Ou seja, algo mais que você esteja procurando, né? Pelo que você esteja buscando, tá? Mais ou menos esse sentido. I'm falling, ou seja, estou caindo. In all the good times, então em todos os bons tempos, em todos os bons momentos, ou todas as boas horas, né? I find myself longing for change. Eu me encontro desejando, ansiando por mudança, né? And in the bad times, então nos maus momentos, nas horas, né? I fear myself. Eu temo, eu tenho medo de mim mesmo, mais ou menos esse sentido. Aqui o verbo fear, né? É o verbo fear, ou seja, outra coisa bastante interessante e é diferente do português é que nós em português sempre colocamos assim, eu estou com, ou eu tenho, sei lá o que, onde em inglês a gente faz de maneira direta, tá, gente? A gente usa situações diferentes. Por exemplo, ou a gente usa a maneira verbal, ou a gente usa a maneira adjetivada, vamos dizer assim, apesar de não ser o termo 100% correto aqui nessa situação. Então, por exemplo, tudo que você pensar assim, que não seja físico, tá? É uma das ideias que a gente pode seguir. Quando você está falando de uma coisa que não é física, e você tem em português, né? Geralmente você vai usar uma estrutura com adjetivo em inglês. Por exemplo, se eu falo assim, eu tenho fome, ou estou com fome. Em inglês você vai falar I am hungry. Você não vai falar I have hunger. Não é comum falar uma coisa assim. Então a mesma coisa, eu tenho 29 anos.
eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho vontade, eu tenho orgulho, eu tenho medo. Todas essas expressões que em português nós usamos o verbo ter, né, em inglês elas geralmente são feitas a partir de uma estrutura adjetivada, ou seja, eu falo, eu estou faminto, eu sou 29 anos velho, fica bem estranho, né? Mas é assim que fica. Eu sou ou estou orgulhoso, eu sou ou estou amedrontado. Geralmente é assim que funciona. 100% das vezes, difícil dizer, né, sempre que é 100% das vezes, mas na grande maioria das vezes é assim que vai funcionar. Ou aqui, né, o verbo to fear também é usado, né, I fear, né? Então eu temo, né? Ou seja, eu tenho medo de mim mesmo, né? E aí a resposta da Lady Gaga, né? Tell me something boy, né? Diga-me algo, conte-me algo, garoto, rapaz, né? Não sei. Aren't you tired trying to fill that void? Você não está cansado de tentar preencher esse vazio? Olha só que profundo, hein? Aqui uma situação interessante que nós temos interrogativa junto com negativa. E a gente traz de fato as duas coisas juntas, ou seja, a negativa que é are not, né? A gente coloca junto aren't e antes do sujeito. Tem gente que fala assim, olha, a negativa tem que ser, perdão, interrogativa, a gente coloca o verbo em primeiro lugar. Não, não é exatamente isso. De novo, é outra simplificação com a qual a gente precisa ter muito cuidado. O que acontece é que é simplesmente uma inversão do verbo que está auxiliando a interrogativa com o sujeito, tá? Então pode ser que eu tenha várias outras palavras, né, antes de chegar nessa inversão. Então não necessariamente a palavra vai ser a primeira. No caso aqui é, mas poderia não ser, né? Então, aren't you tired trying to fill that void? Você não está cansado de tentar preencher esse vazio, né? Esse vazio existencial, né? Or do you need more? Ou você precisa de mais, né? Ain't it hard keeping it so hardcore? Então, tipo, meu, não é esse ain't, né? Tem uma história muito interessante, que aí a gente entra já numa questão bastante informal, tá? Esse ain't provavelmente, né? Provavelmente nasceu da seguinte coisa: I am not. Tá? Provavelmente nasceu da expressão I am not, porque quando a gente fala are not, aren't, is not, isn't, mas não tinha nenhuma expressão para am not, tipo, e aí saiu ain't, né? A questão é que essa pequena expressão acabou servindo para tudo, para qualquer coisa que seja negativa. E aí é uma coisa que desafia, entre aspas, é óbvio que é considerado algo informal, mas é algo que desafia as regras normais do idioma. Né? Então esse ain't ele é colocado tipo meio jogado em várias situações, né? No meio de frase e tal, sem respeitar muito, assim meio que não tem uma regra para ele, assim bonitinha. A gente coloca ain't lá e vai servir como um grande coringa para negativa, lembrando que isso é bastante informal, tá? Você não vai fazer uma redação, você vai lá colocar ain't, né? Ain't, não, não recomendo. Então ele acaba servindo como uma grande negativa para um montão de coisa. Tá? Então aqui, ain't it hard keeping it so hardcore? Então não é difícil, tipo, levar essa parada, né, continuar nessa pegada tão hardcore, é até difícil de traduzir hardcore porque é algo que é pesado, né, algo que você tá aqui a rotina, sei lá, o que, se a gente lembrar do filme, algo da pesada, né, entre aspas, né. Então eu pergunto, não é difícil se manter ou manter essa barra, né? Essa barra quer gostar de você. Não, cadê? Então depois, I'm falling, eu estou caindo. In all the good times, I find myself longing for change, já falamos aqui. And in bad times, I fear myself, basicamente uma repetição. I'm off the deep end. Essa é uma expressão que significa meio que eu estou perdendo o controle. Basicamente isso, né?
I'm off the deep end, né? Difícil fazer uma tradução exata, né, desse tipo de expressão. A gente sabe que a gente tem que meio que entender a coisa dentro desse contexto, dentro de um grande bloco, tudo junto, sem tentar olhar detalhe por detalhe, porque é mais uma expressão mesmo, né? É normal quando a gente fala assim, I'm off, quer dizer que eu estou saindo. Tipo, eu estou fora. Tudo que é off, ele mostra algo que é desconexo, né? Ao contrário, o off, de certa maneira, ele é o contrário do on, né? Então, é comum a gente usar uma expressão, por exemplo, off we go, né? Tipo, lá vamos nós, mais ou menos, algo assim, né? É difícil fazer uma tradução muito correta desses termos, né? Então, I'm off the deep end, tudo isso significa meio que tipo, eu tô perdendo o controle, tá? E deep, lembra, ele já é algo profundo, e o and, lembra que é com E aqui, não é aquele and com A, né? Então ele é o fim, é o fundo também, né? Deep end, lá no fundo de alguma coisa, lá no finalzinho mesmo, né? E é claro que tem todos uns trocadilhos que são difíceis de serem trazidos para o português, porque o deep é algo profundo, né? Então, ele, dentro dessa expressão de que, tipo, estou perdendo o controle, ela usa essa palavra, esse deep, né? Que significa profundo. E a gente vê que vai fazendo, eles vão fazendo vários jogos aí de palavras com profundidade, com shallow, né? Com superfície e tudo mais, né? Mas encaixam isso com algumas expressões, né? Watch as I dive in. Então veja, né, assista, ou observe como eu mergulho, né? O verbo to dive é o verbo mergulhar. I'll never meet the ground. Tipo, eu nunca alcançarei o chão, vamos dizer assim. Crash through the surface, né? Então é crash, acho que o nome já diz bastante, né? Até o som, crash é um bater, né, um quebrar, é um chocar-se, né? Então, um choque-se através da superfície, né? Mas, claro, não dá para traduzir mais uma vez literalmente, mas crash through the surface é a gente pode entender tanto como um verbo como um substantivo, né? Então, é uma batida através da superfície, né? Quebrando a superfície, é uma coisa assim, né? Quebra a superfície, né? Onde eles não podem nos machucar, where they can't hurt us. Então, atravesse, quebre essa superfície, né? Where they can't hurt us, onde eles não podem nos machucar. We are far from the shallow now. Então, nós estamos distantes da superfície agora, daquela parte rasa, né? Estamos longe da parte rasa agora, nós estamos nas profundezas, né? We are far from the shallow now, nós estamos longe da superfície, longe do raso, né? In the shallow, e basicamente o resto é só uma repetição aí. Então a gente vê que o sentido realmente é diferente. Gente, sempre complicado traduzir, né, as músicas, mas a minha esperança é que a gente consiga puxar algumas lições, né, algumas meio que ter uma aula mesmo de como é a música, o sentido da música, pegar aí algumas expressões específicas e destrinchá-las, né? Sempre difícil fazer uma tradução literal, mas a gente vai fazendo o possível. Então, caso você tenha gostado, caso você tenha alguma música que você gostaria de ver assim destrinchada, seja em inglês ou espanhol, francês e alemão, manda aí uma sugestão pra gente, que a gente faz aí uma análise, fala um pouquinho do verdadeiro sentido da música. E é isso aí. Se você curtiu, deixa a sua curtidinha aí, seu comentário e assim por diante. E também, claro, se inscreva aí para acompanhar mais análises e aulas. Lembrando que a gente tem aulas gratuitas aqui, com material, com exercício, com tudo disponível aqui no nosso canal. Valeu!